Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui, abrindo nossas câmeras e microfones, para bater um papo sobre arte, sobre cultura, sobre iniciativas que eu acho, Felipe, sempre fazem a vida da gente ser melhor. Quando a gente fala sobre cultura, fala sobre arte, a gente está falando de relacionamentos, está falando de coisas bonitas. Melhor do que ficar falando de economia, política, essas coisas todas aí, que, na verdade, só dão dor de cabeça para a gente, né? Sim, com certeza. Brincadeira. Mas vamos lá, vamos começar mais essa edição, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu quero começar como eu começo sempre. Eu quero saber quem é Felipe Azevedo por Felipe Azevedo. Tá. Bem, eu sou Felipe Azevedo, eu sou formado em História, sou mestrando em Museologia, trabalho com educação em museus desde 2013, estou há alguns anos na área, legal, e comecei a trabalhar, na verdade, já aqui na Casa Museu Ema Klabin, que é meu maravilhoso, posto atual. Espaço maravilhoso, eu conheço, espaço maravilhoso, lindo. Sim. Eu diria que é quase obrigatório conhecer. Com certeza, a Casa Ema Klabin, é fora do normal. Além de uma coleção que é bastante diversa, né? Desde peças que vão da antiguidade, da China antiga, até pintura do modernismo. Né? Então, é uma coleção bastante diversa, até a própria casa em si, que é uma arquitetura bem singular, né? Sim. E o jardim, que tem projeto do Buller Marx, né? Então, por si só, isso já vale a pena. Nem que você não consiga entrar na casa, só o jardim já vale a pena. Só o jardim já é um bom passeio. Felipe, me diz uma coisa. Por que museologia? O que deu na cabeça, de repente, do jovem Felipe? Não que você não seja jovem, você ainda é bastante jovem, mas por que, de repente, assim, museologia? O que te encantou nessa arte, nessa ciência? Assim, eu posso dizer que eu fui pego pelo campo do trabalho, né? Assim, porque como eu trabalho com museus desde 2013, né? Desde o início da minha vida profissional, eu fui me enveredando por esse interesse, né, no campo da museologia, né, e acaba sendo um campo bastante rico, né, que envolve toda uma cadeia operatória, né, do funcionamento dos museus, né. Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho como educador, mas estudo museologia e minha pesquisa é sobre educação em museus, né. Então, isso está incluso um pouco dentro dessa formação em museologia, né. Então, eu acho que foi um pouco meio... eu já tinha interesse, já frequentava museus com certa constância, desde sempre. Legal. Então, acho que a profissão acabou me cooptando, né? Eu acho que isso é uma coisa que você falou, que eu acho que perdeu-se um pouco, e a gente precisa voltar a incentivar as pessoas frequentarem museus. Claro. Eu acho que, infelizmente, as pessoas ainda têm, e tiveram aí incentivado isso, um pouco museu é aquele lugar chato, não acontece nada, muito pelo contrário. O museu é vivo, né? O museu é um ambiente vivo e precisa ser um ambiente vivo para que ele continue se mostrando um ambiente, que nem você falou, de educação, de formação. Não, o museu precisa ser um espaço vivo para ele fazer sentido, né, no hoje, né, no momento que a gente está no século XXI, né, a instituição museu existe desde o final do século XVII, então ele precisa estar no hoje, ele precisa entender as dinâmicas do hoje, quem são as pessoas que vêm, né, e óbvio, e tentar acolher da melhor forma possível, porque, queira ou que não, o outro lado desse balanço, né, também existe uma certa noção das pessoas de que o museu não é um espaço para todos, mas ele deve ser, né, ele tem que ser. Então, tem gente que não se sente acolhido, então a gente tem que fazer que essas pessoas se sintam acolhidas. Exato. Eu acho que museu, e não é mais, há muito tempo, museu deixou de ser, e com o perdão do termo, um repositário de objetos, de quadros. Não, na verdade, o museu hoje é um local de convivência.
Sabe, tem eventos em museus, você pode ter recitais, você pode ter apresentações musicais, apresentações teatrais, lançamento de livros, lançamento do que você quiser. Ou seja, o museu ele tem que estar inserido no dia a dia da sociedade, da cidade onde esse museu está inserido. Sim, com certeza. No contexto, por exemplo, aqui, pegando o caso da Casa Museu Emma Clabin, a gente está numa localização, fica no Jardim Europa, que é um bairro que tem sua carga de ser um bairro de elite, mas o entorno, né, tem 3 instituições culturais num lugar só, né, que é a Casa Museu Emma Clabin, o Museu da Imagem e do Som e o Museu Brasileiro da Escultura. Então, isso cria já meio que uma praça cultural, né, assim, isso é legal. Que a gente consegue ter esse intercâmbio e, ao mesmo tempo, a própria programação de todos os museus do entorno. Falando aqui da Casa Museu Emma Clabin, a gente tem uma programação bastante já consolidada em termos de programação musical. Quase todos os finais de semana temos apresentações. Né? A gente está, inclusive, para ter uma apresentação teatral aqui pela primeira vez. Olha só, que legal, cara. Que é algo que sempre foi uma vontade, né? Assim, até pegando pelo histórico da Emma Clabin, ela frequentava bastante o teatro. A gente no arquivo da Casa Museu, a gente tem, por exemplo, programa de peça que ela foi assistir no Teatro Oficina nos anos 60, sabe? Então, existe um envolvimento dela com a cena teatral, né? Mesmo como frequentadora, né? Assim. Mas, então, é algo que a gente sempre teve vontade, além da própria programação do educativo, que envolve oficinas, visitas mediadas, e até o bate-papo em casa, que é já uma conexão da gente com outros espaços culturais, né? É fantástico. Felipe, conta para as pessoas que porventura ainda não saibam. São 2 tipos de estruturas de museus. E perdão se eu utilizar algum termo que não seja adequado. Mas nós temos museus formais, assim, por exemplo, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Museu da Imagem e do Som, e nós temos casa-museu, como a Casa Museu Emma Clabin. O que é que diferencia um do outro? Assim, na prática, acho que todos somos museus, né? Eu acho que se a gente for pegar, por exemplo, como caso o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, né? O Museu Paulista tem uma coleção muito rica que fala sobre casas e coisas, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a Casa Museu, ela dialoga muito com o Museu Paulista, que é um museu de história, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa diferenciação, que são espaços que são formalizados enquanto museu, né? Que são pensados e concebidos para serem museus. Já uma casa-museu, a gente está falando de um espaço que vem da esfera privada, né? Que foi uma residência. Era a casa dela. Morava aí, né? Ela morou aqui de 61 até 1994. Então, existe esse recorte temporal que foi um espaço privado. E que, após, até por desejo dela, né, que ela cria o Estatuto da Fundação Cultural Emma Gordon Clabin, que vai gerar a Casa Museu Emma Clabin, até por desejo dela, esse espaço se torna um lugar visitável, né? Alguns casos, por exemplo, como é o caso daqui da Casa Museu Emma Clabin, existe um trabalho da curadoria na manutenção dos espaços enquanto espaços domésticos visitáveis, né? Mas isso não é regra em todas as casas dos museus, né? Assim, mas existe um apelo para que nesse conteúdo de museu, né, tenha-se esse lugar da autenticidade dos espaços decorados como eles eram, né, originalmente. Né? Mas tem essa diferença mais de origem do que necessariamente necessariamente assim, o conteúdo, se a gente for pegar a coleção da Emma Clabin de pinturas, por exemplo, ela dialoga muito com a coleção do MASP, né? Foi montada no mesmo período, da mesma forma que a coleção de mobiliário dialoga muito com a do Museu do Ipiranga, porque o Museu do Ipiranga recebe móveis, né, de muitas famílias paulistas, né, e que são comprados e móveis que são colecionados no mesmo contexto, né? Então... Entendo. E aí você já citou a questão, por exemplo, da parte teatral. E a dona Emma Clabin, ela era uma frequentadora, ela adorava teatro, e ela
tinha a preocupação, o cuidado de guardar o programa. Quantas e quantas peças nós já fomos assistir e a gente compra o programa ali, e depois a gente acaba perdendo, nem sendo depois, coloquei numa gaveta, se perdeu. Quer dizer, eu acho que essa visão, esse cuidado que ela tinha, não, o programa é uma peça de educação. O programa desta peça, desse espetáculo que eu fui assistir, é um documento, e é um documento histórico. Por mais que essa montagem se repita daqui a 20 anos, mas essa montagem que ela foi assistir foi única, somente com aqueles atores, com aquela direção, e ela guardou isso. Eu acho que essa preocupação é que fez toda a diferença. Não, com certeza, né? E a gente tem um lado da coleção aqui da Casa Museu porque somos, enquanto museu, a gente tem coleções de 3 ordens, né? Que é a coleção museológica, né, que seria a coleção reunida por ela, que vai ter a parte de artes visuais, vai ter a parte mobiliária, de artes decorativas, né, que vai ter as peças arqueológicas. Isso é uma coleção museológica, né, que são geralmente de objetos, né, tridimensionais, vamos pôr nesses termos. Né? Tá. E temos também outras 2 coleções que são muito ricas, que é a bibliográfica, né? A Emma foi uma bibliófila, são cerca de 3.500 volumes que a gente tem cadastrado nessa coleção bibliográfica. Maravilha. E tem o arquivístico, né, que é a parte documental, que são desde documento de compra de peça até programa de teatro que ela frequentou. Então, isso tudo, essas 3 coleções juntas, elas permitem também uma possibilidade de estudo muito interessante, porque você consegue entender quem é essa pessoa, o que ela frequentava, que livros ela consumia, e a partir disso entender, ela tinha tal livro, provavelmente isso orientou a compra dela em determinadas peças. Né? Então dá para fazer esse cruzamento na pesquisa, né? Assim, é muito interessante de pesquisar. E sim, ela guardou, a gente tem desde programa de recital, de ópera, a programas de teatro, dos teatros mais variados, Maria de la Costa, TBC, Teatro Municipal, Oficina. Ela era uma assídua frequentadora da cena cultural de São Paulo. Maravilha, maravilhosa. Uma pessoa, uma figura maravilhosa. Acho que não tem outro termo para se referir a Dona Emma como uma simplesmente maravilhosa. E aí, o que está acontecendo? Vocês estão promovendo encontros para discutir essa questão do museu casa, da casa museu. E eu gostei muito do material de divulgação que a minha super amiga Cristina Aguilera mandou. Ela começa assim: se você decidisse transformar a sua casa em um museu, o que gostaria que fosse preservado e exposto? Achei fantástico o começo dessa divulgação. O que é esse encontro? Como que surgiu a ideia de fazer esse encontro? Conta um pouquinho para a gente. Então, a gente tem uma parceria já de longa data com a Casa Museu Eva Clabin, né, com o educativo da Casa Museu Eva Clabin. Desde 2016 temos esse diálogo, né, que, por exemplo, a gente teve no passado uma iniciativa que chamava Emma Visita, né, que era um totem que tinha uma tela que a gente abriu como se fosse uma espécie de janela virtual entre a Casa Museu Emma Clabin, que fica aqui em São Paulo, e a Casa Museu Eva Clabin, que fica no Rio. E legal. Desde então a gente manteve esse diálogo, né, entre educativos. Nós temos realidades muito semelhantes de museu, né? As coleções têm semelhanças, as 2 eram irmãs, elas compraram em contextos parecidos. Né? Então existe um diálogo do trabalho que a gente acaba dialogando de uma forma muito direta. Então, nesse sentido, a continuidade, né, desse diálogo acaba vindo da vontade da gente criar esse lugar de conversa entre educativos de casas-museus, né, e, de preferência, que isso também, óbvio, nesse primeiro encontro que a gente vai ter, que a gente teve agora, né, foi só a Casa Museu Emma Clabin, a Casa Museu Eva Clabin, e o Antônio Ponte, que é um convidado do DEMRICH, né, que é o braço do Instituto, do Conselho Internacional de Museus,
que fala das casas, museus e dos palácios, das casas históricas, né? Que é Dame Riche, vem do francês Demus historique, né? Que é casa histórica. Ele abriu, né, essas falas, mas já a gente quer já abrir conversas com outros museus, né? Por exemplo, agora em abril teremos como convidados a Roberta Condeixa, da Fundação Casa Roberto Marinho, né? Lá no Rio de Janeiro. Outra pessoa que se preocupou demais com essa questão. O Roberto Marinho se preocupou demais com isso. E aqui em São Paulo, a Alexandra Rocha, dos Museus Casas Literários, ambas são coordenadoras do educativo, né? E a ideia é justamente a gente dialogar, né, desse lugar do como trabalhar com esses espaços que são tão diversos, são tão heterogêneos, né? Que numa visita mediada a gente precisa dar conta de conteúdos que são múltiplos, né? Cara, então, não dá, é impossível. Nenhuma visita, se a visita durar um dia inteiro, você não consegue mostrar metade. Não consegue. Eu costumo até brincar, né? Que eu brinco que a visita ela dura o tempo que ela dura, porque depende muito do público e da resposta. Claro. Que traz. E eu falo abertamente que não dá para esgotar a Casa Museu numa visitação só. A gente acaba pincelando alguns recortes, mas que se a pessoa tem interesse em imergir nesse mundo, né, desta Casa Museu, ela precisa fazer novas visitas e tentar descobrir novas coisas. Eu estou aqui há mais de 10 anos e descubro coisa quase todo mês nova. E tem isso também. Não adianta falar, não, eu vou tirar 15 dias e eu vou todo dia lá. Não é isso, gente. Se você for 15 dias, se o mês que vem você voltar, vai ter coisa diferente. Sim. Vai ter coisa nova. Com certeza, com certeza. Eu falo de experiência própria, porque são muitos detalhes, né? Então é difícil a gente ter... É complexo, né? Esse lugar de você realmente achar que esgotou, não. E até porque a gente trabalha muito em perspectivas, né? Até reforçando um pouco a fala que teve na semana passada com o Antônio Ponte, a gente não trabalha na certeza. Né? A gente trabalha na questão, no questionamento, na discussão. Às vezes a mesma obra, né, ela pode estar num roteiro de uma forma, falando especificamente de um contexto, tipo, pegando, por exemplo, aqui a gente tem uma coleção de paisagens, de pinturas de paisagem, dá para a gente olhar de uma perspectiva histórica, por exemplo, né, mas dá para a gente olhar como, por exemplo, a gente fez em outro momento, em parceria com o Museu de Arte Sacra, aqui dentro de uma perspectiva da ecologia, né? Por que se fazia pintura de paisagem? Né? Que vegetação... Onde é o Museu de Arte Sacra? Faz tanto tempo que eu não vou no Museu de Arte Sacra, me falaram que ele estava meio abandonado, não, ou não? Não, tá bem. Tá bem, a gente tem bastante diálogo com o educativo deles. Que bom saber, é um museu que a gente também acaba dialogando, porque a gente tem uma coleção rica de arte sacra também. Né? Então, uma vez me falaram, faz um bom tempo, nossa, o museu está meio abandonado, não sei, coisa de fake news. Ainda bem que não é verdade, ainda bem. Mas não é verdade. Ainda bem. Assim, Felipe, me diga uma coisa. Se a gente fosse pensar em como melhorar a comunicação das casas, museus, você pensaria em qual público? Você pensaria em professores? Você pensaria em pesquisadores? Você pensaria em sociedade, de maneira geral? Como é que assim, comunicação? Para quem vocês querem e precisam falar? Olha, pode ser todas as todo caixas, mundo, claro, né? Todo mundo. Mas é que assim, a gente, no trabalho do educativo é justamente da gente romper esse nicho de só os pesquisadores, só as pessoas que conhecem museu ou que são já estão nesse circuito de museus casas. A gente quer que pessoas, além disso, estejam, né, participem. Né? Uma das coisas que acho, você falou professores, é um público muito interessante, porque, nesse sentido,
a gente trabalha bastante com professores, principalmente da rede municipal, né, porque a gente entende o professor como um multiplicador, né? Porque o que a gente trabalha aqui com eles, né, nos encontros que a gente faz, nas formações, nas oficinas, reverbera na turma que ele vai ter. E, por consequência, essa turma acaba vindo aqui também. Então, existe um pensamento por trás que vai dessa lógica de que a gente vai implantando sementinhas. E o público geral, é óbvio, a gente que é uma coisa interessante que a gente tem percebido nos últimos anos, a gente tem tido um aumento de público, e isso vem da gente conseguir furar um pouco essa bolha, né, e de estar presente nos espaços menos institucionais, né, como redes sociais, por exemplo, TikTok, Instagram, e de como as pessoas conseguem, acessam, né, esse lugar a partir desses meios, e talvez não acessassem, talvez por um meio mais institucional ou por um guia cultural, mas que acessam pelas redes sociais e acabam vendo num post e faz 5 roteiros para fazer em São Paulo. E a gente estando no meio. Maravilhoso. Inclusive, eu já vi gente aqui no museu com o celular na mão, com essas listas, e tipo, agora a gente tem que ir. A gente está aqui na Casa Museu Maclabim, agora a gente tem que ir no MUBI, sabe? Tipo, já vi. Fazendo um roteirinho. Que legal. Eu acho que tem que ser bem por aí. Eu acho que professor é um público que a gente não pode abandonar nunca. Com certeza. E todas as etapas de professor, né? Do fundamental ao universitário. E colocar na cabeça dos diretores, dos secretários de educação municipais, estaduais, que o programa de educação, o programa de formação dos nossos jovens tem que obrigatoriamente incluir uma visita, pelo menos uma visita a uma casa-museu. Quer dizer, o que está sendo abordado naquele ano? Está sendo, não sei lá, qual que é o tema daquele ano? A escola tem que falar, não, então nós vamos buscar, vai no Museu Maclabim, vai no MASP, vai onde for, mas, sabe, busque colocar os jovens em contato com esse ambiente. Sim, para quebrar, para que pare de ter adultos, como nós tivemos uma geração inteira aí de adultos. Não, museu é coisa chata. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, chato é não ir no museu. Pois é. É até interessante você falar em tema do ano, porque é até um pouco uma lógica que a gente trabalha aqui na Casa Museu. A gente trabalha por temas, né? Tá. E esse ano a gente está com um tema em específico que para falar justamente desse momento, né? Que o tema é Novo Mundo, né? Assim, e falar desses dentro de uma perspectiva decolonial e entender esse processo, né, considerando que a gente tem uma coleção que é europeia em sua essência, né, mas que tem bastante coisa do Brasil, que tem bastante coisa de América Latina, então, assim, entender esse contexto, entender esse lugar, né, e dialogar, né? Então, isso vai estar na nossa programação inteira desse ano. A gente está propondo isso, tanto que, inclusive, né, nos próximos encontros, nos próximos bate-papos, né, desse mês, a gente vai fazer com o Rio São Paulo, né, pela proximidade, pelas realidades, mas nos próximos a gente vai propor casas-museus que são fora desse eixo Rio-São Paulo. Né? A gente está em diálogo principalmente com algumas casas-museus da Bahia. Nossa, deve ter coisa maravilhosa. Deve ter coisa maravilhosa. Ainda não. O encontro de maio ainda não está 100% confirmado quem serão os convidados, mas a gente está em contato com casas-museus da Bahia e pensando, né, em como talvez trazer alguma de outro estado também. Né, e tem muita coisa interessante no Brasil inteiro, e acho que a gente quer também sair desse, né, a gente vê na mídia, nos jornais, a gente vê muito Rio São Paulo, já. A gente quer sair da ponte aérea, né? Sair da ponte aérea, exatamente.
Não, e deve ter, gente. Eu imagino que na Bahia deve ter coisas maravilhosas, porque a Bahia é um estado com uma excelente infraestrutura. Mas eu fico imaginando em estados onde talvez isso não seja reconhecido. Eu fico imaginando, sei lá, em Goiás, no Mato Grosso, no Amazonas. Impossível não ter, talvez não com a estrutura que se tenha em São Paulo, Rio, Bahia, mas impossível não ter no Amazonas uma casa onde você, olhando, você reconhece, gente, isso aqui é uma casa-museu. Ou seja, que a pessoa que morou naquela casa não tenha se preocupado em guardar, em preservar. Impossível, não tem, impossível. Existe um mapeamento, né, que foi feito pelo Acervo dos Palácios, isso acho que 2013, 14, né, que foi empenhado pela Ana Cristina Carvalho Costa, que é o mapeamento dos museus, casas, palácios, casas históricas do Brasil, e ela... esse mapeamento ele está bem delineado por estado, e tipo, por exemplo, aqui é uma casa-museu de colecionador, né? Existe casa-museu de arquitetura dedicada, existe casa-museu de personalidade, né? Como é o caso, por exemplo, a gente vai ter a parceria com museus Casas Literários, e dentro dos museus Casas Literários tem a Guilherme de Almeida, que foi um escritor do modernismo, foi um jornalista, foi uma pessoa bastante importante para o movimento modernista da década de 30 aqui em São Paulo. Já é uma casa mais focada nesta personalidade do Guilherme, diferente, por exemplo, do caso da Amy e da Eva Clabin, que são colecionadoras. Sim. Então, mas mas não deixa de ter o seu valor histórico, o seu valor cultural, a sua necessidade. E eu fico imaginando que muitos desses lugares não tenham verba, não tenham condições de preservar o acervo. E aí, justamente, as parcerias com vocês, com o poder público, com investidores, pode fazer com que esses acervos não sejam perdidos. Porque fica imaginando, às vezes está guardado lá, mas sabe, não está preservado de forma direita, não está cuidado, está se degradando. E aí, justamente esse reconhecimento pode fazer com que com que não se perca toda essa cultura, toda essa arte. Não, com certeza. Assim, às vezes são espaços realmente que não têm apoio do poder público, ou que não tem nenhuma empresa ou alguma coisa que seja a principal mantenedora, mas que tem uma coleção, um espaço físico incrível, e que às vezes realmente precisa estar em evidência para vir alguém, né, tipo, conseguir entrar num edital, conseguir viabilizar uma preservação mais efetiva, né? Não, eu acho que somente tendo divulgação, somente ganhando espaço, é que nós vamos ter políticas públicas para melhorar essa preservação. Que, gente, se não tiver política pública, políticas de incentivo, o poder privado não vai. Então, não vai. Vamos esperar ter uma outra Emma Clabin, ter um outro Roberto Marinho na vida? Gente, são figuras que nascem um em cada 1000 anos. Então, a gente tem iniciativas muito importantes, né, do IBRAM, né, do Instituto Brasileiro de Museus, né, como, por exemplo, a Semana de Museus, né, que acontece anualmente, geralmente segue o tema do Conselho Internacional de Museus, mas, e acontece em torno do 18 de maio, que é o Dia dos Museus, né, e é uma programação nacional, e qualquer instituição pode se inscrever, né, e eles vão ter essa programação unificada. Né, então tem essas iniciativas que são sempre muito válidas, assim, acho que acaba realmente colocando, né, tipo, em foco, né, assim, né, tipo, até, por exemplo, como tem aqui em São Paulo a Jornada do Patrimônio, né, que tanto museus como até espaços como casas históricas que não necessariamente são museus, mas viraram, sei lá, por exemplo, um clube, como a Casa da Veridiana Prado, em Higienópolis, que é o Yacht Club, né, ficam abertos por esse final de semana para visitação pública. Então, existem iniciativas que são legais e que acontecem, né, mas que, sim, eu acho que pode ter mais, né, assim, acho que deve ter mais.
né? Fora do Brasil, você tem notícia? Isso fora do Brasil, ele é bastante incentivado? Como é que funciona um pouco isso internacionalmente? Acho que tem caso e caso, né? Assim, por exemplo, a gente teve a presença do diretor, o Antônio Ponte, que é diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, que fica no Porto. Né? Então, existe em Portugal uma estrutura de museus-casas, né? Como o Ricardo Espírito Santo, por exemplo, que é um outro museu, né? Um outro museu-casa. Né? Então, existe uma estrutura, né? E acho que cada país tem sua realidade, né? Assim, na Europa, acho que acaba sendo muito forte por causa da presença do próprio Icon, né, sim. que surge na Europa, né? Mas na América Latina a gente tem também casos muito interessantes, né? Tipo no México, no Chile, na Argentina. Em Buenos Aires tem bastante. Em Buenos Aires, eu tive há pouco tempo lá, tem. Nossa, você vai andando em Buenos Aires, o que tem de casas que você pode frequentar, que são casas museus, é fora do normal. Uma cidade também que preserva muito a parte cultural. Sim, com certeza. Então, tem. Eu acho que tem, assim, né? Tipo, acho que o Brasil ele tem um caso feliz e a gente sabe das dificuldades de trabalhar com cultura em um país como o Brasil, mas pensando que a gente é um caso que a gente tem uma lei de museus, por exemplo, né, que nem todo o país vai ter, né, tem um Instituto Brasileiro que acolhe muitas das demandas e realidades dos museus daqui do Brasil. A gente pode discutir, obviamente, talvez nem todos os esforços sejam suficientes, mas existe uma estrutura. Né? E óbvio que você vai ter... México, por exemplo, é um país com uma estrutura museológica incrível. Né? Sério? Nossa, desde o Castilho de Chapultepec, que é o museu de história deles, até o Museu de Antropologia... Né? Então, a América Latina é um lugar muito forte da museologia e muito forte da discussão da educação museal, inclusive. Né? Que show. Felipe, conta para nós. Quem quiser conhecer mais sobre a Casa Museu Ema Klabin, quem quiser se inteirar disso, onde que vocês estão? Redes sociais, como é que a gente acha vocês? A gente está, acho que a rede social mais acessada nossa é o Instagram, né? @EmaClabin. Mas estamos também no Facebook, também é possível achar procurando por Casa Museu Ema Klabin ou usando lá o Zé Ema Klabin. E estamos no YouTube, né? Quase toda a nossa programação, tanto a programação virtual do educativo, tanto os vídeos que a gente produz, né? Principalmente o que a gente produziu, né? Enquanto o museu estava fechado, né? Por conta da emergência sanitária, né? Estão todos lá no canal do YouTube e tem muitos vídeos da programação musical, por exemplo. Né? Então, beleza, não consegui ir para ver concerto que vai ter no sábado, mas ele vai estar online, você pode ver da sua casa. Não é a mesma coisa, a gente sabe, claro. Mas pelo menos você tem acesso, né? Ou até você não mora aqui em São Paulo. O nosso site é emaclabin.org.br. Também vai ter todas as informações sobre a visitação, sobre downloads de catálogos, de folders de exposição. Que legal. Né? E falando fisicamente, a gente está aqui na Rua Portugal, né, número 43, no bairro Jardim Europa, né, com fácil acesso vindo da Avenida Paulista, tem 4 linhas de ônibus que descem a Augusta para cá, de fácil acesso vindo também da estação Frederico Coutinho, do metrô, né, da linha amarela, que é uma andada de uns 15, 20 minutos, né, se você estiver um pouco mais disposto. Não, muito bem localizado, o que você falou. E tem todo um entorno muito, muito bonito, muito fácil de conhecer. Os bate-papos estão no YouTube de vocês, né? O bate-papo que já teve. O bate-papo que já teve, e os que vão ter, eles vão ser realizados como live no YouTube. Né? E a gente deixa toda a nossa programação, a gente deixa posteriormente
para quem quiser assistir depois. Né? Às vezes não conseguiu pelo horário. Mas está lá. Tá lá, estão disponíveis no YouTube. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre Felipe Azevedo, da tua história, do teu trabalho, onde que te acha nesse mundão? Também no Instagram. Também no Instagram. Na verdade, assim, no caso do que eu fiz pelo museu, tem algumas coisas espalhadas por todas as redes do museu, né? Tem coisa no Instagram, tem coisa no YouTube, tem o próprio site, tem um blog que nós, do Educativo, escrevemos textos. Que legal. Então dá para buscar especificamente textos do Educativo, que vão ter textos meus, textos da Cristiane Alves, que é coordenadora, textos de outros educadores, né? Então dá para nos acessar também desta forma. Que maravilha, que maravilha. O importante é conhecer, o importante é participar, o importante é se permitir ir até a Casa Museu Macabim ou alguma casa museu. Se permita. Não sei, será que é legal mesmo que nem eles estão falando? Vai lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Felipe, muito, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela iniciativa e tendo novidades aí do Museu Macabim, dessa questão de educação, querendo bater um papo, volta aqui para tomar um café com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Agradeço o convite e fica também o convite para visitar de novo o espaço, né? Com certeza. Muito obrigado. E a você que acompanhou mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta logo com mais bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Valeu!